Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sou a professora Antoniela e convido para mais uma jornada rumo ao conhecimento. A nossa aula agora é de História, com a unidade 1, Tempo e Calendário. E o tema da nossa aula será o que forma um povo. Para ela, também vamos precisar do nosso livro didático. Então, vamos lá? Cada povo possui a sua identidade cultural e, através dela, manifesta o seu modo de pensar, agir, ter a sua religião, comemorar as suas datas, ter o seu modo de vestir e entre outros. Isso é o que forma a identidade. Mas o que é identidade cultural? É um sistema de representação das relações entre indivíduos e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns, como a língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas e entre outros. É um processo dinâmico de construção continuada, que se alimenta de várias fontes, tanto no tempo como no espaço. Quero chamar a atenção para um trecho importante, quando diz que é um processo dinâmico de construção continuada, ou seja, a cultura ela não tem um limite, ela é um processo que vai sempre se transformando, se alimentando com outras culturas que chegam. Exemplo disso é o Brasil. Claro que ele já tinha a sua identidade, mas recebeu forte influência, principalmente dos africanos e dos europeus. Mas nem todos os países são como o Brasil, não. Alguns conseguem manter a sua identidade. Não há tanta diversidade assim, como também é o caso de alguns povos. A identidade cultural funciona nesse caso, portanto, criando laços que ligam certos elementos a povos específicos, assim como mostra a imagem. Só em observar os povos indígenas já percebemos a pintura no corpo, o modo de vestir, o lugar que habitam, como compartilham suas coisas, seus alimentos e etc. Assim também como a imagem que observamos na tela. Vejam direitinho o modo de vestir, a expressão do corpo e me digam, conseguem identificar o país no qual esta pessoa pertence? Segundinho. Se você pensou na Índia, você acertou. A Índia ainda é um país que conseguiu manter a sua identidade cultural específica. Não abriu assim tanto espaço para a diversidade. É por isso que logo que vemos uma imagem como essa, nós já sabemos de onde ela se trata. Agora vamos para mais alguns exemplos do que reforça a identidade cultural de um povo. É claro que a religião, sim. As diversidades de religiões são elementos identitários de certos grupos culturais. Sabemos que, dependendo da religião, também depende alguns comportamentos, comemorações de algumas datas, até mesmo apreciar algumas coisas. Vamos para a análise da imagem do cristianismo. Pegamos esse exemplo porque nosso país possui em sua maioria povos cristãos. Então nós conhecemos muito bem como é a cultura desse povo. Outro exemplo é a culinária. Muitos países são conhecidos por conta da sua comida, não é? Só em observar alguns pratos já identificamos de qual país estamos falando. Os hábitos culinários dizem muito a respeito da cultura em questão. Olhe o exemplo de uma feijoada. Tenho certeza que você já sabe de qual país nós estamos falando. O Brasil também. Por quê? Porque recebeu forte influência africana. Outro exemplo são as artes. As produções artísticas e os artesãos são fortes elementos de identidade cultural de um povo. Os adereços corporais, a pintura e a escultura podem representar de maneira efetiva uma cultura, assim como vimos nos exemplos dos povos indígenas. Mas aqui nós fomos mais longe. Está a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Retrata a cultura não só de um povo, mas também de uma época. E também a música não poderia faltar. De acordo com o ritmo ou com os instrumentos utilizados,
também é possível estabelecer de onde a música se originou. Vamos analisar o nosso exemplo? Tenho certeza que, a partir dos instrumentos musicais, da roupa, dos adereços do corpo, você já identificou de qual povo nós estamos falando. Se você falou dos nordestinos, você acertou. Já analisando somente a imagem, percebemos que é forró, o baião, o sertanejo, cultura muito marcante no Nordeste do Brasil. Agora vamos para um texto de apoio, nos qual mostra uma grande reflexão. O nome do texto é O Princípio da Cultura dos Povos e ele está disponível na íntegra a partir do link abaixo. Vamos lá para a leitura. A cultura é também a linguagem universal, independente de qualquer código vocal, nível de preparação, barreiras ou limites, de qualquer ordem. Todo ser humano de todo credo, cor, forma, se emociona com as expressões de criatividade através da cultura e da arte. Ou seja, independentemente da língua que eu falo, da religião que eu escolhi, da cor da minha pele, a arte cultural, ela aproxima os povos. Então, agora vamos praticar com as atividades nas páginas 8 e 9 do seu livro didático. Prestem bastante atenção às orientações de seus professores e até a próxima aula.